gente, bem-vindos ao canal. Hoje eu tô abrindo um quadro novo, tô estreando um quadro novo que é indicando filmes pra vida. E eu trago pra vocês, gente, um filme maravilhoso, uma dica assim super ótima. É o filme Como Estrelas na Terra. Toda criança é especial. Gente, esse filme ele traz assim uma temática muito forte, uma temática que deve ser discutida sempre em todos os ambientes, principalmente no âmbito escolar. Então, aqui nesse filme nós conheceremos Ishan. Ishan ele é um garoto de 9 anos, ele tem tudo para ter uma vida normal. Só que Ishan, diferente de muitas crianças, ele não consegue fazer amigos, ele não consegue aprender a ler ou a escrever, ele é desobediente, ele é rebelde, ele brinca em horas sérias, ele se distrai durante o banho e ele não consegue nem amarrar o sapato. E o Ishan, gente, ele está no 3º ano. Ele já repetiu o 3º ano uma vez e ele está correndo o risco de repetir novamente. Então, por esse motivo, o pai de Ishan é chamado à escola e lá ele é informado de tudo que o filho tem aprontado por lá, né? Então, o pai, ele fica meio que zangado, meio que sem saber mais o que fazer com o Ishan, porque ele considera isso, né? Essa falta de atenção, ele considera essas notas baixas, ele considera esses cadernos todo rabiscados, sem nenhuma tarefa completa, assim, toda completinha. Então, ele considera isso um desleixo, um atrevimento, preguiça. Então, ele é um pouco duro com o Ishan, então ele decide colocá-lo no internato. E no internato, gente, a filosofia de lá é disciplinar cavalos selvagens. Por aí você já tem uma ideia de como é rígido, rígido mesmo. Então, o Ishan, gente, ele até que tenta explicar para a família dele, explicar para o pai, para a mãe, o que ele passa, mas ninguém compreende. A mãe ainda se mostra um pouco sensível a essa dificuldade do menino, né? Mas o pai não quer nem saber, o pai é muito preocupado com o trabalho, ele quer saber de notas, já que o outro filho dele, né, um aluno excelente, é um filho exemplar, então ele quer que o Ishan siga esse mesmo caminho. Então ele fica meio que desapontado com o garoto, né? Então lá no colégio interno, o Ishan ele começa a sentir falta da família, falta de todo mundo. Ele sofre, gente, a gente consegue ver nitidamente em cada cena. E mesmo assim, gente, os professores, né, aqui do internato são também muito rígidos. Então, o Ishan, ele tem as piores notas da sala, desde sempre, né, as piores notas. A letra é feia, então tudo isso é chamada a atenção aqui na história. E também, gente, a forma como até mesmo os amigos passam a ver o menino. Ele é sempre motivo de riso, ele sempre serve de palhaço para os outros colegas, e isso faz ele ficar ainda mais retraído, faz com que o Ishan ele se tranque no seu mundo e ele seja um menino triste, né? Só que aqui no internato a história começa a mudar a partir do momento em que chega um professor substituto, um professor para a disciplina de artes. Então, no primeiro dia de aula, o professor já consegue conquistar a classe inteira, gente. E ele tem uma atenção especial por um garoto ali, pequenininho, que está ali quietinho, meio aéreo a tudo, né? E esse garoto é o Ishan. Então, essa atitude de Ishan vai chamar a atenção do professor. Então, o professor ele começa a investigar a vida de Ishan, ele começa a pesquisar um pouco nos arquivos, ele pega os registros, né, pega os cadernos do Ishan, e o professor consegue enxergar o que ninguém enxergou até agora. Ishan tem dislexia. A gente sabe que a dislexia ela é um transtorno de linguagem caracterizado pela dificuldade em decodificar letras e símbolos. E que essa doença, gente, ela está longe de ser solucionada. E dislexia não é um assunto alheio ao professor, né? O professor ele tem uma história também relacionada à dislexia. Então, a partir disso, o professor, gente, que já tinha uma metodologia de ensino completamente inovadora, uma metodologia que permite a interação professor-aluno, aluno com aluno, e isso daqui ele tenta transformar, ele tenta engajar o Ishan de uma maneira que ele passa a se libertar. E eu não posso também deixar de falar de um ponto importante, que é quando o professor vai até a casa do Ishan conversar com os pais dele, e os pais eles não querem aceitar aquela situação, né? Então, a gente sabe que é difícil, é como se ali ele estivesse recebendo o diagnóstico, e a gente sabe que muitas pessoas ficam em luto, muita família, muitos pais têm um luto, né, pós-laudo, pós-diagnóstico. Então, isso meio
o que acontece e até cair a ficha, gente, é uma realidade assim meio dura. E é isso, gente, o filme é lindo, o filme é uma lição de vida. Então aqui o que a gente pode observar é o papel primordial, o papel importantíssimo que o educador tem na vida do aluno, né? Principalmente quando ele se dispõe a abrir seus horizontes, porque o que a gente vai observar no filme é que os outros professores só estavam preocupados em corrigir os erros gramaticais do Ishan, né? A quantidade de erros, as notas vermelhas que ele tirava, mas aí veio o professor substituto e revolucionou a escola inteira. Então a gente vê que é possível sim o aluno desenvolver suas habilidades a partir da compreensão do educador. Então isso é importantíssimo, gente. Então o filme, como eu disse, é uma lição de vida de um garoto que passou por obstáculos, que passou por opressão, um garoto que foi machucado, que foi muito magoado, mas que conseguiu dar a volta por cima. E aqui, nesse caso, graças ao seu professor, gente. Então eu digo para vocês que é um filme lindo, emocionante. A história ela é ambientada na Índia, gente. A trilha sonora tá impecável. O trabalho dos atores, gente, é um trabalho assim belíssimo, sabe? O garoto que faz o papel do Ishan, gente, de uma sensibilidade que você consegue se envolver demais com a história, merece ser assistida sempre. É um filme inesquecível e que eu recomendo a todos os educadores, né, para trabalhar esse filme em sala de aula. Recomendo aos pais, né, mesmo porque trata aqui da dislexia. E aqui também, gente, a necessidade de um diagnóstico precoce para que essa criança, para que receba todos os cuidados necessários e que a partir daí sim ela possa ter uma vida melhor em sociedade. E então eu deixo para vocês os seguintes questionamentos. Quantos Ishans existem por aí, perdidos dentro de sala de aula? Quantos Ishans não existem por aí, escondidos dentro da família? E nossas escolas? Será que nós estamos preparados para receber crianças na mesma situação de Ishan? Será que os nossos educadores estão preparados para lidar com essas diversidades que existem dentro da sala de aula? Responde aí, deixa a tua opinião. Beijo e até o próximo vídeo.